Então, essa é a aula de Literaturas em Língua Portuguesa 6, do dia 18 de fevereiro de 2022, com o 7º semestre da turma de Licenciatura em Letras, do campus Pirituba do Instituto Federal de São Paulo. E o nosso assunto hoje é uma continuidade da aula anterior, nós vamos continuar falando de origens clássicas do teatro, mas avançando um pouco mais, né? Então, como que a arte dramática e a arte narrativa vão se modificando. Pessoal, vou começar transmitindo para vocês aqui a janelinha aqui do Moodle. Espera só um pouquinho que eu tenho que separar ela aqui, senão não consigo. E eu tenho umas coisinhas para falar para vocês disso. Bom, primeiro, antes da gente falar da aula de hoje, vou falar um pouco da aula da semana passada, mas o que especificamente? Coisas mais práticas, tá? A gravação de aula tá aqui, para quem quiser rever ou para quem não assistiu, né? E a atividade de frequência é só, né, como a gente combinou, só para quem não assistiu a aula síncrona. O que eu vou dizer para vocês, apesar de que normalmente é assim, quem assiste a aula síncrona tem o hábito de assistir, e quem não assiste tem o hábito depois de assistir a gravação. Mas como também essa daqui está sendo gravada, né, um recadinho que eu preciso dar para vocês, que é o seguinte: a atividade de frequência da aula passada fica aberta até hoje, às 23h59. Depois que eu passar as atividades, né, a presença, né, porque na verdade essa daqui conta apenas frequência, não é nota, né? Depois que eu passar a frequência para o diário do pessoal que não estava na aula, eu preciso apagar a atividade. Porque, assim, eu baixo todas as respostas, deixo numa pastinha aqui no meu computador, mas eu vou apagar a atividade do Moodle. Isso porque, como vocês sabem, o nosso Moodle está um pouco sobrecarregado. Então, é uma recomendação da coordenação de TI do campus que a gente vá sempre apagando essas entregas de atividades para não consumir muito espaço, né, e arriscar ter aquele problema do Moodle parar enquanto nós estivermos no ensino remoto. Então, eu estou dizendo isso porque aí, a partir da semana que vem, sempre a aula que eu passar a frequência, eu vou apagar a atividade vai sumir do Moodle. Então, não é para ficar preocupado que, mas e aí, o que aconteceu com a minha atividade e tal? Ela já vai estar contabilizada e ela vai estar salva, né, numa pasta do meu computador, tá bom? Então, é só esse recadinho. E da aula de hoje, nós tínhamos aquele capítulo do Bakhtin. Espero que vocês tenham conseguido ler e tenho certeza que quem leu ficou com um pouco de angústias lendo o Bakhtin, né? Porque o Bakhtin, admito, não é fácil de ler, embora ele tenha muitas... é uma teoria muito interessante essa desse livro em específico, que nós vamos falar um pouco dela daqui a pouco, tá? Deixa eu mudar aqui. E vou passar aqui para vocês uma apresentação que também já está compartilhada no Moodle, tá? Vocês estão vendo a apresentação assim em forma de slides? Eu não vejo vocês agora. Aí precisa alguém abrir o microfone só para me falar se tá. Dá sim para ver, dá para ver. Ok. Então vamos lá. Mikhail Bakhtin, que talvez vocês já tenham encontrado com ele em outros momentos aí da sua vida acadêmica, foi um crítico literário e linguista russo, e é considerado hoje um dos principais filósofos da linguagem. As teorias do Bakhtin, os conceitos do Bakhtin,
são muito importantes tanto para os estudos literários quanto para os estudos linguísticos de hoje, né? Então, nós usamos ainda muito, assim, na área de letras e linguagens, de maneira geral, o Bakhtin é um dos autores basais, eu vou chamar assim, né? Então, se vocês já viram o Bakhtin em outras disciplinas, por exemplo, nas disciplinas de linguística ou de língua, aí talvez vocês já tenham visto alguns conceitos dele, como um conceito muito importante, né, para a área de letras em geral hoje, que é o dialogismo. Então, a ideia do Bakhtin é que todo discurso é dialógico, não é só porque ele é feito para dialogar com o outro, mas porque dentro do nosso discurso existem outros discursos embutidos, né? Isso também embasa o conceito dele de polifonia. Então, que dentro de um discurso existem vários discursos que falam, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, né? Então, é a ideia de dialogismo e de polifonia, que é muito desenvolvida nesse livro, da onde foi extraído esse capítulo, que se chama Problemas da Poética de Dostoiévski. Então, é um estudo que o Bakhtin faz sobre a escrita do Dostoiévski. Eu falo assim, mas que me interessa o Dostoiévski, né? Eu estudo literatura russa, embora todo mundo possa se interessar por literatura russa, que é bem legal de estudar. Mas acontece que nesse livro, né, em Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin desenvolve dois conceitos importantes. Esse de polifonia, que é baseado no de dialogismo. O dialogismo vem da obra principal de Bakhtin, que é Marxismo e Filosofia da Linguagem. E aí, a partir do dialogismo, aí em Problemas da Poética de Dostoiévski, aí ele fala do conceito de polifonia e ele introduz o conceito de carnavalização, a cosmovisão carnavalesca, que eu vou falar um pouquinho dela aqui, que talvez vocês tenham lido, né, no final do capítulo, embora eu não vá entrar nela exatamente, eu não vou desenvolver, porque não é aqui o nosso assunto principal. O nosso assunto principal é mais sobre as características dos gêneros sério-cômicos, mas essa ideia de cosmovisão carnavalesca é uma boa ferramenta para fazer análises literárias, principalmente de textos a partir do século XX, porque muitos textos usam essa teoria aplicável a quase todos os textos narrativos a partir do século XX. Essa é uma dica que eu dou para vocês, né? Então, conhecer bem esse capítulo que eu passei para vocês, do Bakhtin, nessa parte da cosmovisão carnavalesca, ajuda bastante, né, a fazer alguma uma interpretação, né, se vocês precisarem, aí da área de literatura. Brasileira, portuguesa ou essas em língua inglesa. Serve para todas, na verdade, né? Uma teoria bem abrangente do Bakhtin. Por curiosidade, né, só para a gente saber um pouco de curiosidade do Bakhtin, né, que ele foi ele começou como crítico literário, né, mas aí foi para linguística, essas coisas não eram muito separadas, né, e aí ele faz esse livro, né, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Vamos lembrar que ele participa, não ativamente, mas, né, ele está dentro de um contexto da Revolução Russa, que é de 1917, só que ele tem uma dissensão com o Partido Socialista Russo, que é a questão da religião.
né? Então, o Bakhtin, ele seguia a religião cristã ortodoxa. E isso faz com que ele seja exilado pelo partido e que perca seus direitos ali de professor universitário. E aí ele continua, ele tem um círculo de estudos linguísticos, e aí ele tem que continuar os estudos linguísticos com o grupo dele, assim, de uma maneira escondida, né, extraoficial. E ele não pode publicar nada com o nome dele. Então tem um seguidor dele, vamos dizer assim, né, que foi aluno dele e fazia parte do círculo de estudos linguísticos do Bakhtin, o Voloshinov, que empresta o nome dele para o Bakhtin poder publicar os seus textos. E isso só depois, lá fora da União Soviética, é que isso acaba sendo conhecido a partir dos anos 60. Então, tiveram que fazer essa diferença. Qual que é o texto do Voloshinov de verdade e quais são os textos do Bakhtin. Mas isso hoje já está bem separadinho. Vamos entrar aqui no nosso assunto e a gente vai chegar aqui no Bakhtin. Né? Com o desenvolvimento, né? O que a gente viu na aula passada? Que lá o teatro grego bem clássico, lá do início, né, do teatro grego e depois do início da comédia, né, assim, não do início da comédia, mas o início da organização da comédia como um texto que tem as suas regras, né, regras clássicas, a gente viu que as duas coisas eram muito separadas, a tragédia e a comédia. Cada uma delas tinha sua forma de ser feita e, pensando em texto clássico, essas formas eram regras. Então, cada uma tinha suas regras, inclusive de linguagem, de desenvolvimento da ação, né? Então, elas eram separadas. Porém, né, com o passar do tempo, essas duas formas de desenvolver a ação no teatro e também na narrativa, elas foram se misturando, dando origem a um gênero novo, né, se é que a gente pode chamar que é um gênero, né, deu origem à tragicomédia, que é uma mistura das regras da tragédia com as regras da comédia. Que tipo de mistura? A principal mistura, claro, né, a gente está falando de literatura, de arte, e mesmo que seja arte clássica, as regras, né, a arte tem a tendência de exceder as regras sempre. Mesmo que se queira regrar bastante nos textos clássicos, né, o artista ele sempre tenta exceder essas regras. Então, não dá para falar assim que a tragicomédia tenha determinadas regras, né? Na verdade, a principal mudança que existe entre a tragicomédia e os gêneros anteriores de tragédia e comédia é que o protagonista ou herói pode ter uma ação trágica, então ele pode ter um desenvolvimento trágico, porém ele ser uma pessoa do povo. Ou ao contrário, né, que daí é mais tendência para comédia, que é o estilo paródico. Pega um personagem que é nobre ou até que é um deus e ele tem um desenvolvimento cômico, né? Então, ele no final, o final desse personagem é feliz e não um final trágico. Então, você tem essas misturas. A outra coisa é a representação cenográfica, vamos dizer assim, né? O ambiente ou o espaço onde a história se desenvolve, né? Onde a ação se desenvolve. E aí, na tragicomédia, o que pode ser? Você pode representar o lugar sublime, né? Que a natureza perfeita, né? Ou um lugar que é divino, como o Olimpo,
e, na verdade, ter uma ação que é de comédia. Né? Ou ao contrário, né? Ter um ambiente que é um ambiente vulgar, no sentido do vulgo, de ser um ambiente popular, e, na verdade, ter um desenvolvimento trágico. Isso já começa a falar para a gente das nossas narrativas atuais e até contemporâneas. Né? Que você pode ter um lugar que é um lugar baixo, vamos dizer assim, né? Do vulgo, um lugar vulgar, e aí com todos os sentidos que vulgar possa ter, e ter um desenvolvimento trágico. Lá, naquele teatro inicial da tragédia, isso não era possível, né? Então, além da tragicomédia, você vai ter a farsa, né? Que o nome já está dizendo, né? É um texto tragicômico que tem um personagem normalmente que é um nobre, mas que pode ter um desenvolvimento cômico, né? Ou ao contrário. O auto, que é um texto dramático feito em uma parte só. Então, por que diferencia lá daquele mais clássico? Né, a gente lembra, né, quando a gente viu como que era a organização do espetáculo teatral, lá naquele outro, né, lá na tragédia mais clássica ou na comédia mais clássica, cada parte, né, cada ato do espetáculo era feito, né, e entrava o coro. Depois tinha mais uma parte da ação, mais um ato, e entrava o coro. Quando você faz um auto, que é uma cena só, né, um ato só, então você já não tem mais tanto a presença do coro como algo importante. Então já é algo diferente, né? E aqui tem várias outras, né, formas de comédia. A comédia dell'arte e o vaudeville são duas formas teatrais já do final do Renascimento que são baseadas ali no... como é que chama isso? Quando você faz na hora? Quem lembrar o nome pode me falar. Improvisação? Da improvisação, isso, obrigada. Então, é a arte improvisada, né? Principalmente o vaudeville. E aí, comédia burlesca, comédia de costumes, e comédia pastelão, mesmo a comédia romântica. A comédia romântica é mais ou menos o que a gente tem hoje, né? Que a gente chama ainda de comédia romântica. É uma série de situações que são engraçadas, que colocam o protagonista em situações que ele está enrolado, e mais no final, né, o casal fica junto, né? Então, isso é a comédia romântica. Comédia de costumes tem muito a ver com a comédia romântica, em especial no Brasil, como a gente vai ver mais para frente, né? Porque uma forma de se expor o que seria ruim na sociedade é a comédia de costumes, né? Então, fazer graça daquilo que as pessoas, principalmente da elite, faziam de exagerado, talvez. Ou exagerar, né? Fazer como se fosse um desenho, né? Do que a elite faz para representá-la e para ela ter também, como é a elite também que vai ao teatro, muitas vezes, para ela ter um olhar sobre si mesma, um olhar crítico sobre si mesma, né? A burlesca é parecida com essa. E a comédia pastelão, que já é mais recente, né? É aquela comédia que a gente sabe como é que é, né? Muita participação do público, né? Não tem muita coerência, muitas vezes, na ação, e serve para fazer aquela graça mesmo mais avacalhada, vou chamar assim, mas que tem água, que tem talco, né? Que é bem do palhaço de circo, vamos dizer assim, né? A comédia pastelão. E o melodrama, que fica muito famoso, é ao contrário, né? Todos esses aqui eu estou falando de comédias, mas que pode ter o sofrimento em algum momento, né? Misturando com tragédia. E o melodrama, que é muito famoso
no romantismo é o desenvolvimento trágico de um personagem que não seja nobre. Né? Então, eu acho que o exemplo principal é a Dama das Camélias, que a protagonista é uma prostituta e ela tem um desenvolvimento trágico, né? A sua trajetória na ação termina com a morte dela, né? Então, é uma personagem que não só não é nobre, como é de uma classe social vulgar, né? Menos do que nobre, menos do que burguesa, inclusive, né? Ela é exterior, ela é fora da sociedade, vamos dizer, porque ela é uma prostituta, e aí ela acaba tendo um desenvolvimento, né, que a enobrece de alguma maneira, porque é um desenvolvimento trágico. Esse é um exemplo, mas tem muitos melodramas durante o romantismo. E até hoje, né, gente? Melodrama, um monte de gente adora, que para nós, hoje, se a gente for pensar na cinematografia, o melodrama é o que a gente chama de drama, né? Só que não precisa ser exagerado, mas é o que a gente chama de drama, que em geral representa pessoas comuns com desenvolvimentos trágicos. O Bakhtin, ele começa... Na verdade, assim, eu vou me basear, para quem tiver o texto aí, eu tenho a versão que eu tenho em PDF desse livro aqui do Bakhtin, é uma versão bem ruim na paginação, então eu não sei se está igual aí para vocês, mas a mesma edição que eu tenho é essa que está no PDF, mas eu acho o PDF bem bagunçado. Só um minuto aqui que eu vou identificar. Então, para mim, está na página 121, mas eu vou colocar aí para vocês no chat, deixa eu só abrir aqui, aonde que começa, tá? O que eu vou falar para vocês. Então, onde vocês identificarem, tem um asterisco para dividir o capítulo. Então, o capítulo ele é dividido em vários segmentos. O primeiro segmento é logo depois do título do capítulo, né? Que o título do capítulo é Peculiaridades do gênero, do enredo e da composição das obras de Dostoiévski. Esse é o primeiro segmento. Aí, o segmento que para mim o segundo segmento, que para mim começa na página 121, ele é marcado por um asterisco. Tem um asterisco e aí o segmento começa assim, ó. No ocaso da Antiguidade Clássica. Estou escrevendo aí para vocês, daqui a pouco chega, tá? Então, esse é o comecinho desse segundo segmento. No ocaso da Antiguidade Clássica e posteriormente, na época do helenismo, é esse segmento que a gente vai analisar aqui na nossa aula. Depois do terceiro segmento desse capítulo, aí o Bakhtin trata especificamente da cosmovisão carnavalesca. Como eu falei para vocês, a gente não vai abordar em detalhes aqui, vamos só passar por ela rapidamente, mas que serve de ferramenta para vocês fazerem outras análises literárias, em especial da narrativa. Mas vocês até podem usar, já fica uma dica, né? Vocês podem usar, se acharem que dá certo, para fazer trabalho aqui desta disciplina, né? Que dá certo também com o teatro, tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, então, nesse segmento, né, o Bakhtin vai falar que ali no final da Idade Antiga, né, então a gente está no final da Antiguidade, já quase começando aí a Idade Média.
Então, depois daquele momento lá de... Né, quando os gêneros começam a se misturar, a tragédia e a comédia, começam a surgir gêneros sério-cômicos. Então, que são misturas de tragédia e comédia. Todos esses gêneros, ele cita esses aqui. Mimos de Sófron, diálogos socráticos, ele até fica analisando os diálogos socráticos, literatura dos simpósios, panfletos, poesia bucólica e sátira menipeia. Então ele cita esses, ele fala um pouquinho deles. A sátira menipeia é muito importante para a filosofia do Bakhtin, até outras obras, né? Mas assim, não interessa para a gente muito saber em detalhes quais são esses gêneros. Interessa para a gente saber que todos esses gêneros, eles são gêneros de exposição de quem fala, ou seja, eles são ligados ao teatro, porque nesses gêneros existe a presença de alguém que desenvolve uma ideia, vamos dizer assim, em tempo real, ao vivo, em tempo real. A sátira menipeia, por exemplo, embora ela seja registrada por escrito, e pouca coisa, acho que não chegou nada para nós da sátira menipeia, ela é feita em forma, né, para ser falada mesmo, como um teatro, né? Poesia bucólica é feita para ser recitada, né? Os panfletos e a literatura dos simpósios, né? O que são simpósios? São aquelas reuniões de pessoas, normalmente filósofos, os discípulos dos filósofos, que se reúnem para fazer discussões. Né? Isso é a literatura dos simpósios. Né? E os panfletos, né, que são aqueles, não são exatamente propagandas, mas algo que a pessoa escreve para poder divulgar a sua ideia. Então, eles também, né, eles podem ser colocados, né, com o desenvolvimento deles, podem ser colocados lá nos muros, nos postes e tal, mas eles também são pensados para ser recitados. Então, todos eles aqui têm essa característica de usar a fala. E todos eles seguem o que Bakhtin diz, um folclore carnavalesco. Ele já está pensando aqui nessa cosmovisão carnavalesca, que tem várias características, mas a principal delas é que se tira, se suspende as diferenças hierárquicas. É essa a ideia principal, né, dessa cosmovisão carnavalesca. Isso depois, gente, se a gente for pensar, digamos, lá na literatura medieval, novelas de cavalaria, por exemplo, quando a gente fala dos mitos do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Então a gente está falando do quê? Que está suspensa essa hierarquia, né? Porque justamente tem a tal da távola, da mesa redonda, para que todos sejam iguais em volta dela. Né? Isso lá na tragédia grega clássica era impossível, né, de se pensar. Não daria para o rei estar junto com seus cavaleiros discutindo igualmente. Né? Essa representação era impossível de existir. Né? Nobre é nobre, vulgo é vulgo. Não dá para se juntar. Então, parece que é uma coisa boba, mas é muito importante se pensar que a partir do final da antiguidade, a representação que está ali, quer dizer, mesmo nesses diálogos, já se suspende a hierarquia. O nobre, a pessoa do povo e as classes sociais, de maneira geral, elas conversam e dialogam em pé de igualdade, vamos dizer assim, né? Isso, gente, é só no momento em que os diálogos acontecem, em que a poesia é recitada, é só nesse momento. A hierarquia não é suspensa na sociedade, ela é suspensa no momento literário, vamos dizer assim, né? No momento da representação. E aí ele vai, o Bakhtin, né, na sequência desse segmento do capítulo, ele vai falar
de peculiaridades, ou seja, características específicas dos gêneros sério-cômicos que os diferencia, então, daquela forma separada de tragédia e comédia. E, né, para nós, o que interessa aqui é nós olharmos para literatura. O nosso foco nessa disciplina é o drama, mas nós podemos também olhar para outras formas de narrativa, não só o drama teatral, mas nós podemos olhar principalmente para a cinematografia, que é o que nos interessa também nessa disciplina, e também podemos olhar para as narrativas em suas diversas formas da atualidade. E nós podemos olhar que isso acontece desde o que nós chamamos de Idade Moderna. Eu vou até colocar aqui um momento para a gente olhar, um limite de tempo para a gente olhar, em que os gêneros sério-cômicos começam a ficar mais com essas características que o Bakhtin elenca aqui, que é o século XIX. Talvez para a Europa dá até para a gente falar de século XVIII, 1700 e alguma coisa. Mas para a gente ter uma referência de Brasil, então é a partir do século XIX e que nós vamos reconhecer mais facilmente, não é que isso acontece aí, né? Acontece desde lá do final da Antiguidade, mas fica bem evidente para a nossa literatura aqui no Brasil, ou para a literatura europeia a partir do século XVIII, essas peculiaridades vão ficar mais evidentes a partir dessa época, tá? Então, a primeira aqui que ele elenca é atualidade viva. Então, na tragédia, principalmente, que é a referência principal da literatura, se falava do passado, né? Então, se narravam histórias de nobres que tinham vivido antes. Era a narrativa da ancestralidade. E o que acontece de diferente aí no gênero sério-cômico, os gêneros mais modernos, que não tem mais essa divisão de tragédia e comédia, né? Aí ele já pode falar da atualidade do momento, né? É uma representação do tempo atual. Então, isso é uma característica do gênero sério-cômico. A outra coisa, né, um item 2 aqui, é que, e isso vem da comédia, né, e não da tragédia, então o que está representado é a experiência do protagonista, uma experiência humana, uma experiência perto da realidade do espectador, e não a lenda e o mito, né, porque a tragédia ela vai falar, né, vai sempre recontar mitos e lendas, né, mas os gêneros sério-cômicos baseiam-se na experiência. Gente, atenção, não é que o gênero sério-cômico não reconte uma lenda ou um mito. Ele pode recontar a lenda e o mito, mas a partir da experiência. Então, a lenda, o mito, já não é inalcançável pelo público. A lenda, o protagonista, que pode ser um ser mitológico, pode ser um herói, ele é humanizado. Então ele tem experiências mais humanas. O personagem muda. O personagem está mais próximo do humano. Então aquele herói, ele já é mais tangível. Ele é mais próximo do público, né? Então ele vira mais cômico. Mas não no sentido da gente dar risada dele necessariamente. É porque ele vira mais próximo do vulgo, do povo. A politonalidade da narração, ou seja, uma fusão do sublime e do vulgar. Isso no discurso. Então, o discurso, ele pode misturar a linguagem. Lembra que eu falei para vocês que lá na tragédia e na comédia a linguagem era separada, existia um decoro, uma regra da linguagem sublime, que tinha que seguir até um determinado vocabulário,
e uma regra para ser vulgar. Ou seja, quando era vulgar, quando era comédia, não podia usar palavras mais sublimes, né? Um vocabulário mais apurado. Para o vulgo como vulgo e para o nobre como nobre. Né? Então, aqui, com a mistura, né, dos gêneros, aí a gente já tem uma mistura, já pode misturar os vários tipos de linguagem, com várias consequências disso. A consequência principal é o discurso representado numa ideia, num conceito também muito importante do Bakhtin, que é o discurso bivocal. Ou seja, você repete o discurso do outro no seu discurso, ou você cita o outro. Tem várias maneiras de discurso bivocal. Você pode citar mesmo, como disse o fulano, e aí você cita. Ou você pode imitar fazendo graça, é a paródia. Então você imita para fazer graça de uma coisa que é muito elitista, por exemplo. Isso é a paródia. E é o discurso representado, é um discurso bivocal. Dois discursos se misturam. Uma outra forma, que não é a da graça, é o pastiche. O pastiche é imitação, normalmente de uma forma, mas não precisa ser exatamente daquele jeito. Vamos dizer, a gente imita a forma de uma comédia, né, o discurso de uma comédia, mas a gente coloca um nobre. Isso pode ter graça, como pode não ter graça. Você só está deixando o personagem mais próximo do público. Então, essa mistura de discursos, ela só começa a ser possível no final da antiguidade, com a mistura dos dois gêneros, a tragédia e a comédia. Pessoal, eu tô falando aqui que nem uma doida, e aí quero saber de vocês se tá tudo bem. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, tá? Quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer agora, pode abrir o microfone ou pode colocar aqui no chat, tô olhando. Tudo certo? Então, vamos lá. Ai, gente, eu fico perdida aqui nessas minhas abas, que eu abro muitas e depois eu não consigo achar mais nada aqui. E depois, né, assim, o Bakhtin, ele vai eleger a sátira menipéia como um modelo dos gêneros sério-cômicos modernos. E moderno, para ele, é daí já a partir... quando a gente fala moderno, é complicado, né? Dizer assim, quando começa a o que é moderno, né? A gente está se referindo a que momento? A gente está se referindo ao modernismo, a gente está se referindo ao início da modernidade. Então, aqui a gente está se referindo ao início da modernidade, que é no Renascimento. Né? Então, lá, século XV. A partir daí, a gente já pode falar de gêneros modernos, nesse sentido aqui. A partir significa que até hoje. Então, os gêneros contemporâneos estão incluídos aí, né? E a ideia do Bakhtin é que isso começa lá com a sátira menipéia. Existem críticas sobre essa teoria do Bakhtin, né? Dizendo que a sátira menipéia não é tão referência assim, né? Mas foi a que ele escolheu, que ele estudou. O que é importante, na verdade, não é estudar a sátira menipéia para saber quais são essas características. O importante é a gente saber quais são essas características dos gêneros modernos no teatro, no cinema e nas narrativas em geral, né? Opa, pera lá que tocou a campainha aí.
Então, vamos lá. Boa noite, Mayara. Vamos ver. Boa noite. Obrigada, gente, do link. Então, vamos lá. Então, só para não perder o fio da meada, então o importante não é saber quais são as características da sátira minipeia, não importa isso para nós. Importa para a gente saber quais são as características dos gêneros modernos que derivaram daqueles sério-cômicos, né? Então, aquelas características do sério-cômico a gente já percebe nesses gêneros modernos. E aí, esse desenvolvimento ainda maior dessa mistura de tragédia e comédia dá que elementos, que características. Essas características que são várias aqui, ó, são 14 características que o Bakhtin elenca nesse pedacinho, né? Elas não precisam aparecer todas ao mesmo tempo em uma representação moderna, seja de teatro, cinema ou romance. Pode aparecer algumas delas, uma só delas, né? Mas se a gente pegar no conjunto de expressões narrativas e dramáticas a partir do Renascimento, então nós conseguimos ver todas essas características, tá? Mas o importante é isso, não é que precisa ter todas, pode ter uma, duas, só uma, várias, né? Então, aumento do peso do elemento cômico. Então, a pessoa do povo, né, a pessoa comum, ela acaba tendo uma importância maior do que a pessoa da nobreza. Como eu estou falando desde o Renascimento, né, aí a gente pode pensar que lá, né, sei lá, mais antigo, né, isso é algo que vai ficar, que tem um peso maior, vamos dizer assim, né. Para hoje, se a gente for pensar, quando a gente resgata protagonistas que estão acima da pessoa comum. E isso eu estou falando mais na literatura ou na cinematografia de consumo, né? Mais popular de consumo. Por que eu estou falando isso? Estou lembrando aqui dos heróis, né, dos super-heróis, por exemplo, que eles estão perto, né, estão mais próximos daqueles seres mitológicos. Porém, mesmo o nosso super-herói, mesmo que ele tenha uma origem diferenciada, ou mesmo que ele tenha um sangue nobre, que aqui não precisa ser de rei, ele se mistura com o povo. Vamos pensar no mito de super-herói, né, no modelo de super-herói que é o Superman. Então, ele tem uma origem que é extraterrestre. Então, se é extraterrestre, é acima dos humanos. Então, ele é como se fosse um deus ou um herói antigo, né, essa representação. E ele tem superpoderes, né, por causa disso mesmo. Porém, ele é criado como uma pessoa comum, né? Então, ele é criado, inclusive, numa fazenda, lá no interior, né? Então, ele só consegue desenvolver essa sua empatia pelos humanos porque ele é criado como um humano comum. E isso dá um valor maior para o vulgo, para o popular, para o que é humano e não aquilo que ele traz de fora, né? Que é o sangue nobre dele. Então vejam que o vulgo está acima do nobre. Não sei se foi clara, se ficou bagunçado isso, né? Aliás, como eu não estou vendo o chat, eu vou parar de vez em quando, mas como eu não estou vendo, se alguém quiser fazer uma pergunta, na hora pode me interromper, viu, gente? Pode abrir o microfone e me interromper, não tem problema não. Pode perguntar quando quiser. Mas quem quiser deixar a pergunta lá no bate-papo, pode deixar também, que de vez em quando eu paro para olhar lá, tá? Bom,
O segundo item aí, né, de características dos gêneros modernos, derivados dos seriocômicos, portanto, seriocômicos também, é que ele é livre das exigências da verossimilhança externa. Ou seja, ele não precisa representar o mundo real. Né? Então, não precisa representar a natureza ou as características do planeta Terra e talvez até da nossa sociedade, embora a sociedade sempre esteja representada ali. Eu dei um exemplo aqui que é o Star Wars, que é um exemplo bem intenso para isso, né? Porque a gente está fazendo representações de algo completamente que não existe. Isso é toda a literatura de fantasia e toda a literatura que de ficção científica, ela segue, né? Ela tem essa característica. Não tem nenhum compromisso em representar o nosso mundo real. Né? Não tem compromisso com a verossimilhança referencial, assim, externa do mundo natural dos seres humanos. Né? Isso, pessoal, eu falei aqui do Star Wars, mas isso começa muito antes, né? Então, se a gente for pensar nas próprias novelas de cavalaria que eu já citei aqui, a presença do elemento mágico é muito ostensiva, né? Tem bastante nas novelas de cavalaria, na literatura medieval de forma geral. Então, lá, né, o que diferencia lá da tragédia e da comédia separadinhas lá da antiguidade clássica, né? É que lá também tinha lá uma representação que poderia não ser verossímil, né, sei lá, do Olimpo e tudo mais, porém, né, tinha também os deuses, né, mas isso era tudo baseado numa fé. E, de qualquer forma, a representação dos homens era uma representação que era do que acontecia mesmo ali na Terra, né, e tal. Então, a tragédia, até por representar heróis, mitos e deuses, ela dava essa concessão para aquilo que era sobre-humano. Mas a comédia não. A comédia clássica, lá da antiguidade clássica, ela ela representava exatamente o mundo como ele era. Né? Então, não tinha essa concessão. Então, essa já é uma característica de mistura, né? Então, poder colocar elementos que sejam sobre-humanos para a representação de pessoas comuns. Terceiro item aqui é a experimentação da verdade, que também tem a ver com essa questão aqui, com esse item 2, né? Então, tem a aventura. O que é essa experimentação da verdade? A pessoa... o protagonista, né, o personagem principal, ir lá e testar a verdade dele, testar o mundo dele. Né? E isso também dá vazão para elementos fantásticos. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui. 7 anos no Tibete, que vejam, não sei se vocês assistiram esse filme, mas o protagonista é um americano que vai para o Tibete, não tem como voltar. E aí ele entra em choque com uma cultura completamente diferente da dele, que era uma cultura de consumismo, etc. E aí ele vai conviver com as pessoas que seguem um budismo à risca, né? Então ele vai ficar próximo do representante deles lá, como é que chama isso? Não é o Buda. Enfim, do Dalai Lama, eu tive ajuda aqui externa, do Dalai Lama, e o Dalai Lama, que é criança, ele quer conhecer o cinema. Então, ele tem que construir um cinema sem usar as lógicas do consumismo. Né? Esse que é o desafio do protagonista. Um teste da sua verdade, né? E é uma experimentação, é uma aventura. Então, essa é
uma vertente, um exemplo dessa experimentação da verdade. Eu coloquei aqui também, como exemplo, o filme Efeito Borboleta, que também espero que vocês já tenham visto para o exemplo funcionar melhor. Então, em Efeito Borboleta, o protagonista ele tem um tipo de doença neurológica que ele apaga. E depois ele descobre que essa doença dele, na verdade, faz ele viajar no tempo. E aí, o que acaba acontecendo na vida dele, ele não gosta muito e ele tenta viajar no tempo para esses momentos em que ele tem esse apagão. Nesses momentos, ele pode voltar para essas cenas que ele tem o apagão e tentar modificar alguma coisa. E aí, o trágico desse filme é que só vai ficando cada vez pior, né? Nunca melhora. Vejam que é um elemento fantástico e é também uma experimentação da verdade, uma experimentação da sua realidade, né? E aí eu coloquei esses dois, mas tem inúmeros exemplos em que isso acontece. Como eu falei, pode haver uma combinação de elementos aqui, né? No 4, combinação orgânica do fantástico, né? Ou seja, é o fantástico vivido no corpo, né? Na sua experiência real, né? Existe assim um uso de simbolismo, de místicas, de religião, e isso acaba misturando com um submundo, né? O Bakhtin usa esse naturalismo de submundo. Bom, o que é isso? Na verdade, é uma representação do vulgar mais baixo, né? Só que essa experimentação dá vazão para filosofias mais elevadas. Coisa que, como a gente já viu, na tragédia e na comédia originais, clássicas, é impossível. Então se representa assim, o fundo do poço, a coisa mais suja, mais horrível do ser humano, mas esse submundo do crime, da degradação humana, acaba dando vazão para filosofias elevadas. Eu coloquei 2 exemplos. O nosso clássico romântico Noite na Taverna, em que um grupo de estudantes estão lá na Esbórnia bebendo e tal, e contam histórias de terror que eles vivenciaram, né? Histórias, inclusive, de necrofilia. Só que todas essas histórias acabam dando vazão para filosofias, né, para reflexões sobre o ser humano. Um exemplo mais recente é esse filme da Netflix, O Poço, né, em que o ser humano chega no fundo, né, do horror, né, que não sei se vocês assistiram, mas que é uma prisão em que aleatoriamente as pessoas às vezes estão em cima, às vezes as pessoas estão embaixo, e elas comem de acordo com a sua posição no momento. Então aquele que está em cima recebe um banquete maravilhoso, e todo mundo vai comendo, o que está embaixo muitas vezes nem come, né? E aí tem aquela história de que quem está em cima se acha, né? E tem gente que faz cocô e xixi até na comida que o outro vai comer, que está embaixo dele, né? Então essa degradação e essa forma de desprezo por quem está embaixo dá origem a meditações, a reflexões sobre a natureza humana dentro do próprio filme. Não é só a reflexão que está fora, né, que nós fazemos sobre aquela representação, mas dentro do próprio filme, né, há personagens que refletem sobre a natureza humana. Então é isso, esse item 4 é essa representação assim, do baixo, do sujo, do criminoso, que dá possibilidade de reflexões elevadas. A 5 aqui é a presença das últimas questões, né? Então, é assim, as palavras derradeiras, as palavras decisivas, né? Questões ético-filosóficas. E eu dei como exemplo Cidade de Deus, né? Em que, na verdade, o protagonista, que é também narrador da história, né?
ele mostra o limite, né? Sempre o limite do ser humano, né? E esse limite é que é a representação aí principal de Cidade de Deus. O diálogo do limiar, entre aspas aqui, porque essas são as palavras do Bakhtin, eu dei o exemplo do Decameron. Essa é uma representação muito interessante. Na verdade, ela não é tão comum, mas ela é muito importante para a literatura. Que é o quê? Quando alguém está de fora de uma situação principal ou de um lugar central, a pessoa está no limiar, está fora, e esse grupo externo, esse grupo que está na periferia, estabelece um diálogo. O grupo da periferia, como a gente sabe, sempre é o grupo do povo, o grupo dos excluídos. E o grupo dos excluídos faz reflexões, de novo, né? É o grupo dos excluídos fazendo reflexões sobre a centralidade. No Decameron, isso acontece literalmente. Existe lá um grupo de pessoas que eles estão para fora da cidade, eles não têm permissão de entrar, porque a cidade está fechada por questões sanitárias. Né? O Decameron é narrado representando a peste negra. Né? E como a cidade está em quarentena, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Então, essas pessoas que estão no limiar da cidade, na periferia da cidade, com os portões fechados, elas começam a estabelecer diálogos e contar histórias de si. E essas representações, né, do limiar, as representações da periferia, começam a ter importância. O fantástico experimental, né, pode falar até dos filmes de terror, né, ou do teatro de terror. Né? Então é o fantástico, ou seja, algo que não existe, está no plano aí da fantasia, e que a gente experimenta de diversas maneiras, né, de diversas representações, sem necessariamente seguir regras. Pessoal, dúvidas por enquanto, perguntas? A gente já está caminhando aí para o fim da aula, tá? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Mariana, deu certo, né? No final. Aí vocês comentaram que o horrível é o Poço, gente, que vocês estão dizendo? Qual que é o filme? Pois é. Vou fazer um parêntese aqui. Vou falar desse filme, por que eu não gosto dele e por que eu não gosto de certos filmes e séries da atualidade que me incomodam muito, mas talvez seja esse mesmo o objetivo deles. Eu vou colocar no mesmo pacote aí o Poço, o Round Six e outra produção coreana que é filme que ganhou o Oscar, Parasita. Esses filmes e essas séries vêm com uma narrativa que me incomoda muito, que é a narrativa de que a injustiça então, que a injustiça e a falta de solidariedade venceram. E que não há o que você possa fazer. Elas venceram. Que a natureza humana é essa. E eu não sei, eu discordo um pouco dessa visão, porque eu acho que se a gente chegou até aqui, foi por causa justamente de resistir, né, da solidariedade resistir, né? Então são discursos assim, eu esperava esse tipo de discurso, talvez no começo deste século, e nós já estamos caminhando aí para terceira década, né, segunda década. Eu esperava um tipo de discurso desse para o fim
né, para o começo desse século ou para o fim dele, porque, em geral, os discursos de fim de século são sempre muito pessimistas, e, no entanto, a gente está tendo o pessimismo no início, assim, quase no meio do século, vamos dizer assim, né? É um discurso muito pessimista, de que o ser humano perdeu, de que o capitalismo selvagem ganhou, e de que as pessoas, umas não podem contar com as outras, né? Que a solidariedade tá super fora de moda, assim, né? Então, assim, sim, Mayara, são distopias, e toda distopia, ela tem esse aspecto, né, de meio que cada um por si. Mas mesmo nos mundos mais distópicos antigos, vou falar assim, vamos pensar, por exemplo, numa distopia clássica, vou chamar assim, que é 1984, do George Orwell. No final, a solidariedade não acontece, mas a história do livro só se dá por uma solidariedade de um casal, né? No final, eles não têm muito o que fazer, e talvez seja essa mesma ideia da distopia, mas a solidariedade está presente até em 1984. Né? E aí, nesses outros, não tem solidariedade nenhuma, né? Ninguém é solidário com ninguém, é só cada um por si. Mas é claro que no cada um por si também todo mundo se destrói. E talvez essa representação seja importante. Né? A falta de solidariedade leva à eliminação de todo o grupo. E talvez seja isso que tenha que ficar para a nossa representação. É verdade, Mayara, tem essa ideia mesmo de fazer essa reflexão. Não dá para a gente também só representar o mundo em rosa, como eu digo, la vie en rose, que ela leva menos à reflexão do que, às vezes, esse choque de sentimentos que talvez a gente precise ter aí nessas representações. Vamos aqui continuar com o nosso querido Bakhtin, reinterpretado por mim. E vamos aí mais a essas 5 características. Loucura, dupla personalidade, sonhos extraordinários, paixões limítrofes. O resumo do Bakhtin o homem deixa de coincidir consigo mesmo. Isso é uma coisa importante. Eu coloquei o Exorcista aqui como um filme clássico de visão do eu, né? Então, porque a menina, que não é a protagonista, na verdade, o protagonista é o padre. E aí o óbvio da gente pensar é que a divisão do eu tá na menina, né? Porque ela é a menina e ela é o demônio que toma o corpo dela. Mas não é só. Vamos olhar para o protagonista. Ele também é dividido. Ele é dividido na sua dúvida. Na dúvida sobre si mesmo, da capacidade dele. E é por isso que ele perde, né? Então, essa divisão, né? Nesse filme, ela acaba levando, né, o protagonista para a falha, né? Mas essa observação do Bakhtin é importante para nós pensarmos as narrativas contemporâneas, atuais. Porque hoje nós vivenciamos a divisão da subjetividade. O eu, hoje nós temos consciência disso, o eu não é único. Né? Inclusive, né, aliás, né, isso que o Bakhtin diz, embora ele esteja jogando na sátira menipéia, que os gêneros modernos têm o eu dividido, uma dupla personalidade, a loucura, etc. Ele está jogando lá na sátira menipéia, mas, na verdade, o Bakhtin ele é muito freudiano, ele segue um freudianismo, vamos dizer assim, né?
Então, na verdade, o que ele está dizendo é já o que Freud diz. O que Freud diz é que nós não somos unívocos, né? Nós temos, no mínimo, em nossa, na nossa formação do eu, nós temos 3 partes, pelo menos, né? Ego, superego e id, né? Sendo o id aquela parte de nós que cede aos desejos, às paixões. O superego é aquele que é a regra, é o nosso comportamento social, né? E o ego que está no meio disso, né? Tentando organizar essas duas coisas para não ser nem muito uma coisa nem outra, porque uma coisa, né? O desequilíbrio dessa tríplice aliança leva à loucura. Então, na verdade, o Bakhtin ele é muito freudiano quando ele diz isso, né, que a representação dos gêneros modernos, né, tem a loucura, a dupla personalidade, né, o sonho. Por que o sonho? Né? O sonho está lá representado nos gêneros modernos, inclusive os mais recentes. Mas por quê? Por causa da descoberta, né, do subconsciente, né, das teorias da psicanálise, etc. Né, e essa representação vem aí para nós. Mas é interessante ver, né, como que muitos personagens, em especial, vamos pensar nos personagens da cinematografia, que tem as suas angústias e os seus conflitos o tempo todo. O Coringa, por exemplo, é uma dupla personalidade, né? Ele o tempo todo ele está jogando com essa questão do sério cômico, né? Ele ri, mas o riso dele não é verdadeiro, né? Então, ou é um riso malvado, dependendo da representação que se faça do Coringa. Mas é um personagem que representa bem isso, a loucura, a dupla personalidade, as paixões limítrofes, né? No próximo item aqui, nono item, né, cenas de escândalo, comportamento excêntrico, violação das normas comportamentais, violações do discurso. Então, as representações exageradas, principalmente, né, na comédia pastelão, por exemplo, eu citei aqui Minha Mãe é uma Peça, que é uma comédia pastelão, estão representados esses comportamentos excêntricos, né? Vejam que a gente pensar em Minha Mãe é uma Peça tem bem essa característica do sério cômico, né? Então, é uma personagem cômica, é uma personagem exagerada, de comportamento excêntrico, mas, ao mesmo tempo, existem momentos de reflexão sobre o humano, de reflexão sobre o amor, e várias dessas reflexões que não são cômicas, né? Elas são sérias, vamos dizer. O item 10 aqui, contrastes agudos e jogos de oxímoros. Oxímoros, né, vamos lembrar, são aqueles paradoxos bem que são impossíveis, né, mas que por algum motivo coexistem, né? Vou dar os exemplos aqui, fica mais fácil. A hetera virtuosa é o Bakhtin que usa. Hetera é prostituta. Então, a prostituta que tem virtude. Isso é impossível lá na comédia clássica, né? Porque uma prostituta vai ser representada sem virtudes, né? É uma mulher sem virtudes. O sábio escravizado. Então, ele é escravo, mas ele é um sábio. Ter uma decadência moral, mas essa decadência moral purifica, serve de lição para melhorar a pessoa, né? Um bandido que é nobre. E aí a gente vai aqui direto para Os Miseráveis, do Victor Hugo, né, em que o protagonista é um bandido que foi preso injustamente, porque ele roubou um pão, porque ele estava passando fome, né? É exagerado assim, para quem já viu. Mas ele tem um coração nobre, né? Ele é uma pessoa nobre, mas ele é procurado lá pela polícia, terrivelmente, né? Então, é um exemplo desses contrastes, né, nas representações dos personagens.
elementos de utopia social. A gente tem um clássico que é Capitães da Areia, né? Então vejam só, são os bandidos nobres, né? Bandidos que são representados com com a sua humanidade, né? Com a sua relatividade humana de bem e de mal. Então eles não são só colocados como as crianças más e perdidas, né? São as crianças que têm seus desejos infantis também, mas que são aí oprimidos pela sociedade. E dos Capitães da Areia, aqueles que sobrevivem, saem, né, a esperança no futuro do Brasil. Então é uma utopia social. Emprego de gêneros intercalados, mistura de gêneros. Então tem uma representação dramática, um teatro, mas no meio do teatro alguém para e lê um poema, por exemplo, né? Eu citei aqui os Sofrimentos do Jovem Werther, que quem não leu ainda deve ler um dia na vida, que é o romance, vamos chamar de romance, o romance fundador do romantismo, né? Escrito pelo alemão Goethe. E Os Sofrimentos do Jovem Werther é um romance, mas é um romance epistolar, ou seja, ele é escrito, toda a narrativa é desenvolvida, metade da narrativa é desenvolvida em forma de cartas, e a outra metade da narrativa é uma narrativa mesmo em prosa comum. Aí então é essa mistura, né? Novelas com cartas, com discursos, né? Então essa mistura de gêneros é típico também aí, né, dos gêneros modernos, é uma mudança que acaba acontecendo aí com a mistura dos gêneros sério e cômico. Oi, Gabriela. Gostou dos exemplos, Larissa? Eu tô olhando agora o bate-papo, tá? Sou cinéfila. Mas sabem que, assim, eu escolhi muitos exemplos do cinema, é lógico, porque eu gosto também, né? São coisas que eu assisti, eu sempre trago o que eu gostei. Tudo bem, Gabi. E também porque faz parte do nosso... aí assim, do que a gente vai estudar também nessa disciplina, né? O cinema faz parte aí da linguagem dramática hoje em dia, né? O cinema, ele é super importante estudar, porque primeiro que ele é a nova narrativa, como eu falei, acho que falei isso para vocês em outra aula. Antes, o cinema imitava a literatura. O cinema era derivado da literatura. Imitar talvez não seja a palavra, mas a literatura criava as técnicas narrativas e o cinema reproduzia. Hoje em dia é o contrário. A narrativa principal é a do cinema. E a partir da narrativa do cinema é que se fazem as técnicas, que se modernizam as técnicas da literatura e depois de outras mídias, né? Porque a gente pode falar também dos jogos, não vou entrar aqui, mas inclusive dos games e tudo isso, né? Então o cinema hoje é a arte central de técnicas narrativas. Então por isso que é legal a gente falar dele. Mas a gente poderia pensar em muitos exemplos do romance. E eu não estou trazendo aqui muitos exemplos do teatro, porque, na verdade, vamos ter que admitir, as peças teatrais são menos conhecidas, porque elas não são tão divulgadas, né? Então, a gente teria que assistir um grande número de peças teatrais ou ler vários dramas modernos para a gente poder ver isso. Agora, existem esses musicais, né, que acabaram atingindo agora, no nosso mundo contemporâneo, uma dimensão maior, né, como esses aí, tipo Cats, ou Os Miseráveis também, né, que foi apresentado assim dessa forma.
Mamma Mia, né, entre outros. Mas o teatro é menos conhecido da gente do que o cinema, então é mais fácil, didaticamente falando, eu dar exemplos do cinema. Voltemos lá que estamos no fim. Só mais duas. Pluritonalidade tem a ver aí com o discurso polifônico do Bakhtin, que é o embate de diversos discursos ou diversos pontos de vista. Existem muitas narrativas modernas que elas vão colocando assim dentro da visão de cada personagem. Eu estou tentando lembrar o nome de um filme aqui. Espera aí que eu vou perguntar aqui pro meu consultor. Espera lá. Como é que chama aquele filme que são várias narrativas que vão acontecendo e depois todo mundo se encontra no final? Crash? Crash. Por exemplo, o Crash. Meu consultor aqui já me ajudou. Que são vários personagens, várias narrativas paralelas que vão acontecendo. Peraí que eu perdi aqui minha apresentação. Várias narrativas individuais que vão acontecendo, mas em algum momento elas se juntam. A outra coisa é ter pontos de vista diferentes, né? Como que uma pessoa conta a história e como outra pessoa conta a história. Né? Tem exemplos disso, estão me falhando agora, eu não coloquei aqui, e aí eu fiquei aqui à deriva. Né? Mas é essa a ideia, né, de que a gente tem discussões. Eu vou até... Lembrei de um. Dentro lá do filme do Poço, lá que a gente falou aqui, né, aquele terrível filme O Poço, tem aquele personagem... Tem um protagonista, né, que a gente vai acompanhando o que acontece com ele, e tem um outro personagem que é um personagem que já está há muito tempo ali no poço, que vai ensinando esse primeiro personagem como as coisas funcionam, o que vai acontecer. Esse personagem ele tem um ponto de vista extremamente pessimista, enquanto que o protagonista ele é ainda otimista. Né? Então, esse embate de pontos de vista ali, e duas situações, eles estão dentro da mesma situação, mas os pontos de vista deles são diferentes, é o que é essa pluritonalidade. Além disso que eu falei, narrativas diversas que acabam se encontrando. Também é outra característica da pluritonalidade. Porque a ideia é você ter diferentes pontos de vista, né, diferentes focos sobre uma mesma situação, sobre uma mesma história ou sobre um mesmo espaço. A publicística. Né? A publicística é uma atualidade ideológica. Né? Ele fala, publicística é o nome que o Bakhtin usa, mas eu estou aqui explicando. Né? Então, são filmes e obras que têm a ver com alguma representatividade. Eu usei aqui azul é a cor mais quente, né? Que faz uma reflexão e uma representação, né? Do mundo gay, do mundo das lésbicas. Né? Mas não é simplesmente... A gente estava até comentando lá na outra aula, né? Sobre... a série querida lá, sobre Euforia, que tem uma personagem trans, embora ao longo da série existam questões sociais dessa personagem trans, mas a questão trans não é o foco da narrativa. Muito pelo contrário. Aliás, isso foi, né, quem fez o comentário, né, foi o que eu disse que eu aprecio na série, que não é o foco. Mas, por causa da maneira como é feita a série.
mas existem narrativas em que essa representatividade, essa ideologia, não precisa ser essa do trans, não precisa ser essa do mundo LGBT que ia mais, não precisa ser essa, pode ser qualquer ideologia, né? Do bem e do mal. Então, assim, mostrar, trazer para reflexão, na representação, algo que seja uma polêmica do momento, uma questão... A gente pode falar de Matrix, que além de várias outras características dessa que nós elencamos aqui, tem essa questão ideológica, que é do que é realidade, né? De como o mundo virtual vira a nossa realidade. Então, essa ideologia, né, esse questionamento filosófico ideológico é colocado ali no filme Matrix, ou na sequência dos filmes Matrix. Né? Então, é isso, quer dizer, então essa publicística é colocar em voga, é trazer para a discussão do público uma questão, uma polêmica que é do momento. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Só uma dúvida, só para ver se eu entendi exatamente o que a senhora está explicando. Pode dizer. A gente poderia usar também como exemplo, além dos que a senhora já deu, o caso da série Cara Gente Branca, que se trata de uma abordagem, de uma ideologia que faz parte de um tema que é uma discussão extremamente ativa, né, dentro da nossa sociedade. Sim. E que traz aí essa questão do embate social do que é a comunidade negra, como ela se comporta diante de determinadas circunstâncias e situações, fazendo parte de uma comunidade elitista, branca, enfim, dentro de todas as discussões que existem na série em si, mas seria isso a policística, no caso. Perfeito, Gabriela, perfeito. Adorei o exemplo. Foi melhor que os meus. Não, mas é porque assim, a senhora foi falando e aí a minha cabeça foi tal, como eu acho que deve ter sido porque eu vi alguma coisa da série esses últimos dias, então tá fresco na minha mente, mas era só para entender se eu tinha pegado realmente o conceito, porque eu cheguei agora, tá meio perdida, né? É isso. É isso mesmo. Aliás, o Round 6 que a gente falou aqui, que é um exemplo muito pior do que esse da Gabriela, sem dúvida, mas, de certa forma, a gente falou de outras características que o Round 6 tem, até para mostrar para vocês que como há várias características, né? Existe também uma questão dessa ideológica, né, de polêmica do momento, que é essa justamente da questão da solidariedade ou não, até que ponto a sociedade oprime a gente de forma a destruir a nossa solidariedade. Né? É também uma representação que está ali, que traz uma polêmica. Ou seja, todas essas narrativas cinematográficas, de cinema, de teatro, ou narrativa em prosa, né, em livro, escrita, todas elas, dessas que acendem uma polêmica e têm por objetivo, né, tem como um cerne ou um objetivo da obra provocar essa polêmica, tem essa característica, está dentro dessa 14ª característica aí do Bakhtin. Então, todos esses itens é assim para a gente pensar no que a gente consome, né? Porque hoje a gente pensar em cinema, em séries e mesmo em literatura, a gente está falando também de consumo, a gente está consumindo ideias, né? Então é legal, né? A gente ter essas referências, né? Pensar nessas características, porque a gente fica um pouco mais reflexivo também sobre esse nosso consumo. E, claro, como seremos professores, todos aqui e todas, então, com certeza, nós temos que trazer essas reflexões para os nossos alunos. Claro, vocês estão sendo formados aqui com uma teoria
porque precisam ter esse repertório, né? E para os seus alunos, vocês não precisam, lá para os seus alunos do ensino fundamental e do ensino médio, vocês não precisam falar do Bakhtin. Eu dou uma de louca, às vezes trago umas coisas difíceis para os alunos do Instituto Federal, tá? Porque eles são muito espertinhos. Mas não faço isso sempre, lógico, e no geral, o que a gente precisa trazer para os nossos alunos é justamente pensar, olha, como é que é esse personagem, como que é a representação dele, qual que é o objetivo desse filme, ou dessa série, ou desse livro que você está lendo, porque os alunos de ensino médio, não pensem que não. Muitos não gostam de ler, mas tem aqueles que gostam de ler e eles consomem muita literatura popular, vou chamar assim, né? Os best-sellers. Eles consomem... agora o que está muito na moda são os mangás, né? E narrativas dos mais diversos tipos, em livros, em blogs, em tudo que tem uma origem coreana, ou japonesa, ou chinesa, né? Então, eles consomem muito isso. Então, ao consumir, eles devem refletir também, porque é importante que a gente tenha um repertório clássico, vamos dizer assim, até para entender também as representações, mas também a gente não pode fechar os olhos e falar, todo mundo aqui no curso de letras, ou os meus alunos de literatura ou de língua portuguesa, eles vão ler só Machado de Assis e vão ler só os clássicos, né? Mayara, é muito. E vou dizer para vocês que eu tô desatualizada, porque eu não conheço muito de mangá, e eu preciso começar a ler mangá para poder dar aula, porque eu conheço muito pouco e eles estão consumindo muito. E a preocupação, acho, principal sempre é essa, que eles consumam o que eles gostam. Então, lendo para mim tá ótimo, mas que a leitura seja reflexiva, que a leitura seja pensada. Eu estou consumindo isso e qual que é a representação que está sendo feita ali, né? Senão a gente corre o risco de acreditar, eu falo assim, que é o mito da Bela Adormecida, que para mim é a pior representação romântica que existe para a mulher. Aquela que fica só dormindo e espera o beijo do príncipe. E a gente acredita nisso. Mas se a gente começar a refletir sobre ela, aí a gente acorda um pouco pro que está representado ali, né? Mayara, tá difícil mesmo, tá vendo? Eu falo, gente, olha só. Eles estão consumindo umas coisas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Talvez para vocês seja mais presente, né? Eu dando aula na quarta-feira, pessoal do ensino médio, e a literatura medieval. E eu comecei com novela de cavalaria, que é ótimo começar com novela de cavalaria, porque novela de cavalaria além daquilo que a gente falou lá do Aristóteles, né? Novela de cavalaria é a base, né, da jornada do herói, né? O herói de muitos dessas narrativas que a gente tem hoje em dia, o herói é baseado no cavaleiro medieval. Bom, então eu fui dando exemplos, né? E aí um dos exemplos que eu dei, que é um exemplo fácil da gente dar, é do Senhor dos Anéis, né? Aí teve uma aluna que falou assim para mim, professora, vou contar uma coisa para você. Eu descobri como se ela tivesse achado um tesouro, olha só. Eu fui na casa da minha avó e fui mexer no guarda-roupa dela e eu achei lá uma caixinha escondida. Quando eu abri, eram os 3 filmes do Senhor dos Anéis em DVD. Então, assim, aquilo lá é uma coisa que ela nunca tinha visto na vida dela, né? Com 17 anos que ela tem, DVD é uma coisa absurdamente antiga e Senhor dos Anéis é uma narrativa da avó dela. Aí eu me senti avó, né? Pensando assim, caramba, eu fui assistir Senhor dos Anéis do cinema no lançamento, né? Aí eu falei, olha a avó aqui. Eu também
bem, Renata. Eu contei para ela que eu tinha essa coleção de DVD, que eu já assisti tanto, que chegou uma época que eu sabia as falas dos personagens de cor, eu repetia junto, assim, ó. Nossa, veio de brinde o anel, tá vendo? Você tá avô também, viu, Renata? É outro vô também. Se você é vô, então eu sou bisavó, né? Pessoal, aqui encerramos essas explicações. Eu procurei fazer... não saiu ainda que eu tenho que fazer a chamadinha clássica. Coisa de vó mesmo. Mas encerrei as explicações aí sobre o Bakhtin. Com isso a gente vai encerrando a aula. Eu sei que está muito solto ainda, procurei trazer esses exemplos, mas a gente ainda fica... como que isso vai linkar com o que a gente vai estudar depois? Mas vai fazendo sentido, a gente vai construindo e vai fazendo sentido para vocês conforme a gente for desenvolvendo as aulas, tá bom? Por enquanto é um monte de característica, mas conforme agora a gente for indo nessas etapas aí do teatro no Brasil, aí vai começando a fazer sentido. A gente vai linkar essas características com os textos que a gente vai estudar, tá bom? Deixa eu pegar aqui a chamadinha. Olha, vou ser sincera com vocês. Sabe que eu ando gostando de fazer chamada? Tá me dando uma sensação assim de estar no ensino presencial. Ilusória, né? Mas... eu vou mostrar aqui o diário para vocês, só para vocês irem me ajudando, tá? Porque se eu colocar aqui... se eu colocar falta para a pessoa errada, vocês me avisam, tá? Espera aí que eu vou terminar aqui a aula, interromper a gravação.